Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Direito e Justiça, o seu programa de entrevistas, análises e prestação de serviços jurídicos. Afinal de contas, o direito faz parte da vida de todos nós. Eu me chamo Marcelo Benévolo, sou jornalista e advogado. No programa de hoje, eu recebo o advogado Alejandro Rendon, advogado trabalhista. Vamos falar de alguns aspectos dessa relação, muitas vezes conflitante, de empregados e empregadores. Doutor Alejandro, muito obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vindo. Queria agradecer, doutor Marcelo, muito obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição. Doutor Alejandro, a gente tem essa relação muitas vezes tensa, né, entre trabalhadores e empregados, mas que não precisa ser necessariamente tensa, né, desde que as partes vão seguindo aí alguns passos. Tem um colega nosso, advogado, doutor Bruno, que eu quero muito bem lá em Mossoró. Ele sempre coloca lá no Instagram lá uma postagem assim: não peça demissão sem antes de falar com o advogado, né? É Aham. assim mesmo, às vezes a gente no calor das emoções, né, como trabalhador, eu vou sair logo disso aqui, tchau, e Isso, muitas vezes acaba no prejuízo, né? exatamente. Pois é, agir sem pensar, sem se consultar, né, com o advogado, muitas vezes dá errado ou você acaba recebendo, sabe, um fruto menor do que deveria, né? E como você disse, né, o combinado não sai caro. A gente sustenta muito isso, assessorando algumas empresas, que o empregador ele precisa tanto formalizar, né, adequadamente, como agir coerentemente com o que está formalizado, porque essa divergência entre o que se faz no dia a dia e o que se contratualiza, muitas vezes é o que leva, né, as partes ao judiciário. Essa diferença entre eu contrato um eventual, por exemplo, e na prática eu utilizo muito mais a mão de obra do que o que deveria ser, né, e leva à judicialização, né? Isso é um dos exemplos que a gente tem aí de motivos pelos quais a justiça ela é muito demandada, né? Com relação o mundo do trabalho, ele vai mudando conforme a sociedade também vai mudando, as mudanças sociais, novas profissões que vão surgindo, né? Isso. E como é que anda a relação de trabalho nesse novo mercado, com essas novas profissões que envolvem tecnologia? O que que a gente tem de mudanças significativas? Eu diria, não vou nem botar tantos anos, 10, 5 anos para cá. Sim. De fato, ter surgido novas profissões, né, muitas delas ligadas a mídias digitais, né, influenciadores, e muitas vezes, quando você tem profissões novas que elas se vinculam a pessoas jurídicas determinadas e você vai atendendo a certos requisitos de empregabilidade, né, como, por exemplo, onerosidade, não eventualidade, continuidade, que são irmãos, a subordinação, você começa a formatar, né, agir como se o contrato ele fosse um emprego, um contrato de emprego. Então, veja aí que você tem, por exemplo, indo um pouquinho mais para trás, né, com o Uber, né, você tem diversas demandas, nós temos no judiciário diversas demandas que tentam fazer, que tentam caracterizar, né, aquela relação do motorista com o Uber como se fosse uma relação de emprego, né? Nosso judiciário, a nível de Tribunal Superior do Trabalho, já chegou a ter algumas turmas entendendo nesse sentido e depois houve uma reversão por parte do STF, se não me falha a memória. E nós temos essa dificuldade, é sempre um desafio, né? As novas realidades vão se aproximando, novas formas de contratar, novas formas de até mesmo de intermediar as negociações, e o judiciário precisa, a legislação como um todo, na verdade, precisa se adaptar, porque realmente surgem novos desafios, né? Você tem, por exemplo, quando uma instituição, uma rede social chamada Kawai chegou no Brasil, ela era uma agência, né? Ela é internacional e chegou no Brasil e ela fazia, por exemplo, agenciamento de pessoas, de YouTubers, não sei se o nome seria esse para essa rede, mas influenciadores digitais. E, por exemplo, ela não podia fazer pagamentos diretamente, né? Então era através dessa agência. Então há uma intermediação. Como é que fica esse processo, essa triangulação? Então você começa a ter desafios na área da tributação, desafios na área da trabalhista, né? Na área das relações de trabalho. Você começa a ter diversos elementos aí que precisam ser analisados. E nós, advogados, o judiciário, nós precisamos entender, interpretar adequadamente, porque a legislação ela não se atualiza na velocidade que as coisas acontecem, né? Então A sociedade é dinâmica, a né? sociedade é dinâmica demais. Então a gente precisa, na verdade, ser bastante criativo na hora de interpretar a legislação e tentar resolver o problema das pessoas. Você acha que a realidade aqui no Brasil, pegando um paralelo aqui, a gente assiste filmes americanos, filmes hollywoodianos, de repente o cara tá lá num trabalho,
Não, você está demitido. Beleza, tudo bem. O cara pega a caixinha, né? Aí bota as coisas dentro da caixa e vai embora. E você acha que essa coisa da vontade entre particulares, um pouco mais de informalismo, isso começa a acontecer com mais frequência no Brasil, frente a uma legislação, acho que é dos anos 40, né? O Código É, Trabalhista? isso, 1942, 40 e por aí. Dessa década, né? Getúlio Vargas. Pois é, nós temos um fenômeno que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que é a assim, que reflete nessa essa maior informalidade, né? Embora a palavra lá tenha um valor maior do que o que a gente entende culturalmente aqui, né? Muitas vezes os contratos de trabalho lá são verbais e tem hora extra, tem os ajustes que são feitos lá. Aqui no Brasil nós precisamos de contrato escrito, né? Para as pessoas, embora tenha também bastante informalidade. O que a gente enxerga é que quanto menos formalidade tiver no Brasil, sabe, assim, quanto menos formalidade nós estivermos enfrentando, mais insegurança as partes enfrentam, Tanto sabe? para os trabalhadores como para os empregados. Exatamente. A gente não tem essa cultura que, por exemplo, lá teria de que você está demitido, tá ok. Se tiver contas para acertar, vai acertar. A dinâmica é outra, né? Lá você recebe por semana, né? Assim, Por hora, por né? hora, os cálculos são diferentes, a dinâmica contratual é diferente. Lá você não tem tantas obrigações sociais, né, como nós temos aqui no Brasil, né? Então acaba que você lá, por exemplo, porque eu usei esse exemplo, né? Lá você tem uma carga tributária, uma carga de encargos sociais, né, menor. O trabalhador ele recebe no fim das contas um pouco mais, né? Aqui no Brasil é diferente. Aqui para a gente ter um empregado mais ou menos de salário mínimo, a gente vai pagar quase que 1,8, né? O dobro, 1,8 daria quase um pouco mais de 3 mil reais. Ou seja, esse é o custo de ter um empregado formalizado, com os encargos sociais, né? Tudo direitinho ali. Isso é oneroso, né? Se a gente retirasse, por exemplo, isso não é uma proposta, é só um pensamento. Se retirasse um pouco dos encargos sociais, talvez o trabalhador ele ficasse, né, com um pouco mais de controle e domínio sobre aquilo que viria para ele, né? Ou seja, a renda, né, que ele poderia auferir poderia ser um pouco melhor. Mas nós voltamos, culturalmente, nós não temos um preparo para trabalhar assim. Se a gente retira os encargos sociais nesse momento, muitas pessoas vão preferir não pagar aquilo, não repassar aquilo que seria de benefício para o trabalhador e ficar com o mínimo, né? Então, não funciona, né? Ao meu olhar, não funciona nesse momento que nós estamos, né? Nós temos no Brasil muitas profissões, vamos dizer, chamadas profissões tradicionais, que são muito regulamentadas. Vamos dizer, comerciários, indústria, setor da construção civil, bancários, que são categorias bem organizadas. Ainda funciona muito essa questão da convenção coletiva, acordo coletivo. Como é que ficou esse tipo de expediente, né, de um modo geral, a partir dessas reformas que tivemos e de entendimentos que foram tendo lá no Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo? Muito bem. Os acordos coletivos, as convenções coletivas, elas ganharam um novo fôlego nos últimos anos, né? Com a reforma trabalhista, na verdade, ela tinha perdido força no primeiro momento e a partir de uma mudança de governo, né? O governo que se encontra presente, houve digamos assim, um refortalecimento dos sindicatos. E as convenções, os acordos, né, eles voltaram a ter essa força por conta, inclusive, né, da questão do financiamento mesmo dos sindicatos, da questão das taxas que passaram a ter esse entendimento de que elas voltaram a ser necessárias, né? E o acordo, ele continua, quer dizer, a partir da reforma, entendeu-se que ele prevalece sobre o legislado, né? Desde que não fira... Não sendo ilegal, né? Isso, não sendo ilegal, não entrando em matéria que repercute em direitos fundamentais, né? O combinado, né, vai funcionar, né, dentro do ponto de vista dos acordos coletivos, convenções coletivas. No caso desses trabalhadores, existem duas diferenças, né? O trabalhador confunde entre convenção e acordo. O que é que difere uma convenção coletiva de um acordo coletivo? Muito bem. O acordo coletivo ele está mais situado no âmbito local, muitas vezes até mesmo a nível de empresa, né? É possível que o sindicato ele possa fazer o acordo coletivo
com uma determinada empresa, visando estabelecer, por exemplo, um banco de horas, um sistema de compensação de banco de horas, né? Então, pode ter a nível de empresa, né, a nível de um certo grupo de empresas, de uma certa base territorial. Já a convenção, ela atinge toda a base territorial daquele sindicato, né? Então, por Uma exemplo, determinada categoria. de determinada categoria, né? Então, o sindicato, ele abrange certa categoria, abrange certo território, então a convenção, ela vai abranger a todos que estão envolvidos nesse contexto. Você disse que pode tudo, né? O combinado não sai caro, pode tudo com exceção daquilo que não seja. O que, Isso. por exemplo, o trabalhador não pode abrir mão dentro de uma negociação com o seu empregador, seja diretamente, ou seja, através de uma forma coletiva, né? Como você Sim. colocou, sindical, por exemplo. Sim. Um exemplo clássico, normas de saúde e segurança do trabalho. Por exemplo, a gente não pode fazer um acordo coletivo, uma convenção coletiva que dispense o cumprimento dessas normas, né? Porque as normas de saúde e segurança, previstas ali na Constituição, artigo 5º, artigo 7º, ele traz um conjunto de regras, né, que vão assegurar a saúde e a garantia da saúde e o bem-estar desse trabalhador, né, dentro do ambiente de trabalho. Por exemplo, vamos fazer um acordo coletivo aqui para não ser necessário mais usar cinto de segurança em trabalho à altura. É um absurdo. Esse tipo de norma não pode existir. Fazer limpeza de fachadas ou Não tem reformas, como, né? Ou seja, a gente coloca a relação ali numa situação de extremo risco, né, para o trabalhador. Então, esse tipo de situação não é admitido que se discuta em convenção, em acordo coletivo. Então, não vale. Mesmo Não vale. que eventualmente haja, vamos dizer, uma imposição ali, o trabalhador fica com medo, rapaz, eu vou perder meu emprego se eu não fizer esse acordo, né? Exatamente. Esse tipo de convencionamento, ele é ilegal, nulo, e pode ser discutido judicialmente. Consegue resolver isso na Consegue se reverter, exatamente. E hoje você acha que as pessoas, os trabalhadores, de modo geral, elas estão conseguindo discutir mais essas situações de divergências na seara administrativa, extrajudicial, ou ainda é preciso muito recorrer ao setor judiciário e para a justiça do trabalho? E para a junta, como diz o trabalhador, né? Eu acredito que sim, porque o que acontece antigamente, né, antes da reforma, você tinha pessoas que precisavam se desligar da empresa e faziam aquele velho acordo, né, por debaixo do pano, né? Então faziam aquele acordo de devolver o FGTS, vamos Tem o legal e o real. Vamos deixar, tem que parecer isso aqui, mas foi isso, aquilo, outro. E hoje a legislação, ela permite que se faça acordo para rescisão. Ela permite. Então, atendidos alguns requisitos, você consegue combinar com a empresa, né? Olha, realmente meu interesse é sair da empresa. Há interesse da empresa que me demitir também. Se houver um encontro de interesses, vai haver a rescisão, tá? Por acordo, né? E essa rescisão, ela vai ter alguns reflexos que seriam diferentes da empresa desligar o trabalhador, né? Então, por exemplo, o FGTS, a multa será de 50%, ou seja, 50% dos 40%, né? A multa tradicional, ela é 40%. Do saldo que está lá depositado na conta do FGTS. Exatamente. Mas aí o empregador, ele não precisa depositar os 40%, ele vai depositar, bem dizer, 20%, ou seja, metade dos 40%. O trabalhador, nesse caso, não tem acesso ao seguro-desemprego, porque ele não está sendo desligado involuntariamente, sendo colocado numa situação de surpresa, de indefinição, né? Ele está fazendo um acordo. Ele está fazendo um acordo. Então, ele não tem acesso ao seguro-desemprego. Mas ele vai movimentar uma parte do FGTS está depositado, não todo, salvo engano, 80%, e vai ter acesso a metade da multa, que seria metade dos 40%. No caso da demissão normal, sem justa causa, né? Ou seja, o empregador simplesmente decidiu demitir o trabalhador. O que de fato ele percebe ali como direito nesse encerramento desse contrato? Mudou alguma coisa em relação às reformas? Não, isso efetivamente não mudou. É possível que se tenha uma outra diferença em razão de alguma convenção, alguma regra específica de algum setor, de alguma categoria profissional, mas via de regra permanece. Aviso prévio, né? Em caso de demissão, né? Você precisa respeitar... Pronto, uma coisa que mudou, mas não foi bem da reforma, foi um pouco antes. Foi a organização do aviso prévio, ou seja, você tem 30 dias para um ano de trabalho, né? E você tem 3 dias para cada ano trabalhado a mais, né? Então, por exemplo, alguém que tenha trabalhado 10 anos, ela vai receber 30 dias, mas
vai receber 30 dias de aviso prévio, mais 9 vezes 3, mais 27, né? Então seriam aí 57 dias de aviso prévio. Do ponto de vista da execução desse aviso prévio, no final do contrato de trabalho, ela só precisa trabalhar 30 dias, mas vai receber como se fossem 57 dias. A gente falando dessa situação de informalidades, é uma realidade muito no Brasil, sobretudo eu acho que aqui no Nordeste, a questão de programas de governo que dão benefícios a pessoas que estão desempregadas, determinadas faixas de renda, né, como Bolsa Família, por exemplo, e a gente observa que muitos dessas pessoas acabam indo para o mercado de trabalho também e firmam ali um acordo de boca com o Verdade. empregador de, Uhum. olha, para eu não perder, porque eu preciso disso aqui, não precisa assinar minha carteira. Como é que fica uma situação? Esses dias até minha tia e madrinha me ligou desesperada porque não estava mais dando certo e não sabia como resolver Uhum. o fato de que a cuidadora dela trabalhava lá diariamente, mas não tinha carteira assinada porque não quis, Sim. para não perder um benefício como esse. Como é que a gente resolve isso? Então, o Bolsa Família, esses programas, especialmente no início, eles tinham essa característica de que você não podia trabalhar, né? Ou seja, você você poderia receber o benefício numa situação de filhos e tal. Tem umas regras específicas que não me vêm à memória aqui nesse momento, mas você recebeu o benefício. E o estar trabalhando poderia ser uma condição que levasse ao impedimento, né? A legislação foi mudando, né? Houve umas normas, o surgimento de algumas normas, e isso foi sendo flexibilizado, porque essa é a realidade de muita gente. Às vezes a pessoa trabalha, ganhando um salário mínimo, mas também tem filhos, e isso hoje, para quem atende determinados critérios, ela não se tornou mais um impeditivo, né? Especificamente do Bolsa Família, tá? Então, é possível hoje compatibilizar. Agora, tem uns critérios, certo? Eu preciso analisar caso a caso para que se veja se esse caso ele é possível ter a permanência da bolsa, né, com o trabalho, a compatibilização. Mas aí teria que, de todo jeito, assinar a carteira? Ou, Nesse ou ele caso, pode seguir tendo essa relação de trabalho, mas não ter bom, necessariamente um contrato de trabalho? então, compatibilizando-se a situação, né, ou seja, entendendo que é uma situação que não exclui o benefício, né, é necessário, é possível assinar a carteira da pessoa, tá? Isso aí não seria um impedimento. É como eu disse, de um certo tempo, assim, principalmente no início, houve esse problema, era um problema, né? É como o seguro-desemprego. O seguro-desemprego, se você tiver outras rendas, você, mesmo sendo demitido atendendo a outros critérios, você não vai poder receber, né? Tem um CNPJ no seu nome, você não recebe seguro-desemprego. A não ser que seja demonstrado que você não tem renda através daquele CNPJ. Ou que aquele CNPJ está sendo baixado, coisa do tipo. Então, aí você tem acesso ao seguro-desemprego. No caso do Bolsa, não. Você, atendendo a certo critério de renda, se o trabalho que for formalizado não lhe gerar uma renda maior do que o que você... que lhe retire daquela condição de necessidade, daqueles critérios pelos quais você vai receber o Bolsa Família, então hoje em dia, pode se permitir receber o Bolsa e trabalhar de forma formalizada. E no caso dessa situação aí, a pessoa está trabalhando informal, encerra, vamos dizer assim, esse contrato de trabalho, não tem um vínculo necessariamente formal, uma carteira assinada, mas encerrando isso, acho que moralmente o trabalhador deveria receber, o empregador pagar todas aquelas verbas equivalentes, né? E aí tentar evitar, é possível fazer algum acordo de abrir mão de ir à seara judiciária ou isso não é possível? No nosso ordenamento jurídico, não há essa vedação, né? Ou seja, esse respeito a um acordo que venha a ser feito no sentido de impedir a pessoa de buscar o judiciário, né? Qualquer acordo que tenha, porventura, essa cláusula, né? Renunciar. Eu renuncio, eu abro mão aqui, falando uma linguagem, né, mais tranquila. Vou renunciar ao meu direito de buscar a justiça. Não tem como. A justiça ela não vai deixar de analisar a situação, de analisar aquele caso concreto, em virtude desse acordo que seja feito entre particulares. O melhor é sempre para ambos, Sim, que tudo esteja formalizado, exato. carteira assinada, é uma segurança para o empregador e para o Exatamente. empregado, né? E tem um detalhe. Hoje, uma situação como essa, que se desenvolva sem uma formalização, é possível que as partes entrem em acordo,
de reconhecimento de vínculo, recolhimento das verbas e aciona a justiça apenas para homologação. Vai lá no juiz para dizer, E olha, a gente resolve. tinha uma relação informal, a gente resolveu formalizar, mas também já estamos encerrando, é Isso, assim? exatamente. Estamos encerrando, mas eu quero pagar direitinho aqui, quero acertar, e as questões são resolvidas e fica tudo resolvido, normalizado, formalizado. Perfeito. Agradecer, doutor Alejandro, aqui pela presença. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite, estaremos sempre à disposição. E muito obrigado a você que nos acompanhou. Mais um programa Direito e Justiça. Você é sempre muito bem-vindo. Até o próximo programa.